Marcelo Zarski e hoje nós vamos servir os cérebros de vocês a vinagrete. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e a palavra do dicionário escolhida para hoje é escalafobético. Nossa! Segue para os convidados. Então, hoje a gente está com os convidados aqui do podcast, aqui de Campo Mourão também, que é o metrô 743. Por favor, galera, apresentem-se. Eu sou o Bruno Candelari, sou um dos co-criadores aí junto com esse irmão, esse parceiro, esse irmão de alma, né? Só não nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, mas é um irmãozão aí que decidiu, junto comigo, criar esse projeto, esse filho, que é o Metrô 743. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver ouvindo a gente. Eu sou o Lucas Onofre, eu sou o irmão que acabou de aparecer aí na fala do Bruno, o próprio. E é isso aí, vamos bater um papo sobre o projeto do metrô 743. Cara, eu acho que eu falei 747, né? Não, nem me liguei, cara. Não me liguei. Mas, cara, a falada é 743. Você pensou no avião, né? O avião é o 747. Ai. Então a gente vai começar esse papo depois da nossa vinheta. Mas vamos lá, galera. Bom, eu já conheço o podcast de vocês, talvez o Goya não conhece, eu falei pra ele e tal, mas não sei se ele chegou a ouvir o podcast. Eu comecei a ouvir porque, conheço o Lucas e ele postou lá que tinha um podcast, falei, vou ver esses malucos aí, né? Cara, adorei, cara, curti pra caramba. E que nem eu tava falando, a gente tava conversando antes. É um podcast sobre assuntos, né? Assuntos. Assuntos em geral. Então, mas fala aí, qual que é a ideia? Peraí que tem uma moto passando aqui na frente agora. Caralho. Não, é o caminhão de lixo. Dá um tempinho, um minutinho pro lixeiro. Que é gente também, como a gente, que trabalhando nessas horas. Aí depois eu edito essa parte. Olha o barulho. Podia deixar um minutinho do lixeiro. Minuto pro lixeiro, então? Minuto pro lixeiro. Todo mundo faz um minuto de silêncio para as vítimas de guerra, vítima de Covid. Ninguém faz um minuto pro lixeiro. Você podia fazer um minuto pro lixeiro e deixar um minuto de silêncio. É verdade. Só pro cara ficar ouvindo, né? Ouvir um minuto de silêncio. Agora com vocês, um minuto de silêncio pro lixeiro. Mas vamos lá. Mas como eu tava falando, galera, fala um pouco de qual que é a ideia, né? Como que surgiu esse projeto, né, do podcast. Mais um podcast da cidade, legal pra caramba, né? Uma galera falando sobre coisas legais aí. E como que é isso, né? Como que surgiu isso, né? Cara, a ideia foi do Bruno. Eu comprei a ideia do Bruno. Acho que então a culpa é dele. Podia começar de onde surgiu e daí... A partir do momento que eu entro na história, a gente vai compartilhando juntas as informações. Então, assim, eu e o Lucas a gente se conhece há muito tempo, desde acho que da 6ª ou 7ª série, e a gente, assim, sempre andou muito junto e tal, e sempre conversou, assim, assuntos nível Metrô 743, ou seja, um dia a gente passava 5 horas falando sobre, sei lá, política, e no outro dia a gente passava 5 horas fofocando. Então, e aí falava sobre astronomia, né? Sobre astrologia, sobre... Enfim, N assuntos. Aí me veio assim um dia, falei, caramba, a gente poderia, de certa forma, transformar isso em conteúdo, porque, querendo ou não, é uma forma da gente se comunicar com as pessoas, mesmo não estando diretamente falando com elas, né? E a gente vem sempre conversando, eu e o Lucas, já há anos, que a gente pensa assim, putz, mas vamos fazer algum tipo de conteúdo? Vamos fazer alguma coisa? E aí, infelizmente, né, com a pandemia,
veio à tona ainda mais essa questão dos podcasts e tudo mais, e aí veio essa inspiração, né? Porque, querendo ou não, podcast não requer uma estrutura muito cara, muito assim, uma estrutura inicial muito cara ou de grande investimento. Era só ter um microfone, um computador e boa. Então, daí eu falei pro Lucas, bora, Lucas. Aí ele, bora. Daí no mesmo dia a gente já comprou online os microfones, já abrimos um bloco de notas, já começamos a colocar os possíveis nomes, que der uns nomes absurdos. Não, fala aí, Bruno. O Bruno, ele deu a primeira sugestão de nome. Fala aí que nome que você queria. Não, e eu já falei assim, eu de forma bastante antidemocrática, a hora que ele falou, eu falei, não. Ele chegou a ser grosso comigo. Ele chegou a ser grosso comigo. Não, é porque a gente tá pensando assim, né? Vamos falar sobre coisas da vida, né? Aí eu falei, vamos fazer um brainstorm? Vamos. Mas assim, é sem vergonha pra falar? Sem. Você vai tirar sarro mesmo? Vamos. Aí beleza. Eu olhei e falei, o que você acha de vida? Vida, cara? Eu falei, não, isso aí tá parecendo o programa da Fátima Bernardes, com não sei quem, isso aí não tem muita pira, não, cara. Eu recusei veementemente, não, vida não. Aí foi. Aí o Lucas entra. Daí a gente conversou, já, né, tipo, topei a parada junto com o Bruno. E daí, é isso, a gente tem uma lista, cara, de temas assim, sabe? Então, seria legal, por exemplo, a gente já falou sobre redes sociais, falou sobre amor, a diferença entre amor e apego, falamos sobre religião. Então, às vezes, quando a gente, cara, olha, seria bacana falar sobre tal coisa, liberdade e tal. E daí a gente vai anotando, sabe? E daí, pensando na provável lista de nomes, daí eu perguntei para ele, cara, você já ouviu aquela música do Raul Seixas, Metrô Linha 743? Daí o Bruno, no caso, não tinha ouvido. Eu falei, cara, escuta a música e presta atenção na letra e veja se não casa muito com a ideia que a gente quer. Porque a gente falou assim, cara, tem conteúdo pra caramba na internet. Assim, tanto em termos de podcast, vídeo, a blog, né? Apesar de que hoje tá um pouco em desuso, mas tem, assim, tá sendo produzido muito conteúdo. Só que a maioria dos conteúdos assim que acabam ganhando grande repercussão, grande divulgação pelos próprios algoritmos das redes, geralmente são conteúdos que do tipo, trolei minha namorada e veja no que deu. Fiz tal coisa, enchi uma piscina de Nutella e olha só que... Daí a gente, cara, vamos tentar levantar uma bandeira, tipo, contra isso, entendeu? Vamos ser os caras pretensiosos o suficiente para dizer, cara, vamos servir cérebro para essas pessoas. Mas não servir cérebro, não no sentido de que, vamos ser os pensadores, influenciadores, os colocadores de verdades, etc. Mas não. A ideia é servir o cérebro para que a pessoa faça a digestão disso, né? E aproveite as partes da forma que lhe aprouver. Ou seja, a gente serve o cérebro para ser digerido, né? Não é para ser reproduzido ou aceito do jeito que está. Então, isso meio que assim, resume a proposta do podcast, que é um podcast de provocações e reflexões acerca de temas cotidianos, ou às vezes até temas que caem numa certa banalização, ou algo que assim está tão batido que as pessoas acabam não suscitando nenhum tipo de questionamento a respeito. E a gente, cara, eu acho que dá para dar uma cutucada aqui e vai cair bastante coisa, sabe? Uhum. Então daí veio a ideia da gente colocar Metrô 743 por conta dessas metáforas, né? Servir o meu cérebro vivo a vinagrete. Daí a gente falou, cara, é isso que a gente vai fazer. Vamos servir cérebros vivos a vinagrete para esse povo degustar à vontade e fazer a digestão disso. E o que sobrar disso é com eles, né? A nossa ideia é lançar reflexões, apontar para caminhos diferentes, né? A gente não segue uma linha só no podcast, por exemplo, vamos falar sobre redes sociais. A gente não segue só numa linha, cara, a gente vai levantando questões na medida que o tempo do episódio vai avançando, né? Uhum. E é isso, a gente acha que a letra da música, então, ela inspirou muito
ao nome, né? Assim, a gente tirou o Linha. O nome da música é Metrô Linha 743 e o nome do podcast é Metrô 743. Por conta disso, dele falar na letra da música dessa questão de servir cérebros vivos a vinagrete. E lógico, ela é uma questão contra a ditadura civil-militar no Brasil, né? E ela foi lançada num álbum em 84, do Raul, mas ela é uma em 84, eu digo, em 84 a ditadura civil-militar já estava terminando de abrir as pregas, né? Mas ela se refere ao período mais difícil, mais duro da ditadura militar. Então fala justamente da perseguição e da censura aos cérebros, aos indivíduos pensantes, do quanto indivíduos que pensam podem ser perigosos, né? E a gente fala, eu acho que assim, de forma bastante pretensiosa, é mais ou menos isso. Vamos oferecer perigo a esse mainstream totalmente zoado, oferecendo cérebro no lugar de piscina cheia de Nutella, entendeu? Mais ou menos essa foi o nascimento, de onde veio, como veio, né? E daí a primeira gravação é igual o Bruno falou, cara, é basicamente eu e o Bruno conversando com o microfone ligado. A gente não faz edição, né, Bruno? O nosso Sim. conteúdo, a gente aperta o play, termina, a gente tem um cronômetro assim do nosso lado, e a hora que começa a ver que tá dando horário, tipo 40 minutos é a nossa média, né? E a gente já busca e vai pro encerramento e tal, e desliga a hora que para. Então, assim, teve um episódio que o Bruno estourou uma caneta na mão dele, e daí a caneta estoura, e eu pergunto, e aí, Bruno? E ele pegou com a calça na mão, assim, sabe? Cara, eu vou ser sincero, acabou de estourar uma caneta aqui na minha mão, eu tava brincando. Eu falei, puta que pariu! Né? E isso tudo vai, né? Isso tudo vai. Porque faz parte da própria experiência. E eu acho que é esse tipo de coisa, o fato de ser um papo contínuo, assim, de conversa mesmo, que as pessoas geralmente dão um feedback para nós de que, cara, eu senti conversando com vocês, entendeu? Parecia que eu tava fazendo parte da conversa. Porque, assim, os detalhes ali da gravação a gente vai e fala. E vai. Então, e você acabou de tocar num tema, vamos dar uma de Metrô 743, e você acabou de citar, né, a questão que a música se refere a um período aí da ditadura militar anterior ao lançamento, né, a música de 84, mas o período mais perigoso foi quase 10 anos antes, né? Isso. E aí... isso lembra que existe um depoimento do Raul que ele faz ao vivo. Opa! Não foi. Existe um depoimento do Raul que ele faz ao vivo num show, quando ele vai cantar Rock das Aranhas. E daí eu queria disponibilizar aqui, que é só o comecinho, né? Fantástico isso, para vocês conhecerem, se já não conhecem, né, que acho que vai explicar o que você acabou de dizer aí. Vamos lá. Olha aqui, esse show, essa pequena amostra, uma amostra compacta de alguns rocks do tempo dos 50 e dos primórdios, mas eu vou incluir o meu aqui. Peraí, vamos fazer melhor. Como dá para editar, deixa eu jogar ele aqui no... joga compartilha. Ele aqui no áudio, para todo mundo ouvir com qualidade e poder gravar com qualidade. Eu ia falar para você compartilhar, eu estava escrevendo aqui já. Peraí. Esse é o que ele fala do dicionário da censura, né? É o dicionário da censura, exatamente. Esse show, ele fala altas coisas muito massa, assim, no meio das músicas. É fantástico. É perfeito, e cabe muito bem. Deixa eu copiar aqui. Olha aqui, esse show, essa pequena amostra, uma amostra compacta de alguns rocks do tempo dos 50 e dos primórdios, mas eu vou incluir o meu aqui, que pediram, Rock das Aranhas. Ok. O célebre, vocês sabem que existe um dicionário que saiu agora chamado Dicionário da Censura. O Dicionário da Censura é o seguinte: todo compositor brasileiro tem a obrigação de receber um dicionário dessa grossura, com todas as palavras proibidas,
Inclusive uma palavra proibida, não sei porquê, povo, gente, universidade, escola, não pode se falar em música. Inclusive pintou a palavra aranha depois de mim. Eu fui o percussor da aranha. Depois de Deus. Pois é que, e não é que subir no muro do quintal. Exatamente. Mas nesse mesmo show tem uma parte também que ele fala, né, que a barra pesada pro Raul foi em 74, que foi quando ele foi, segundo ele mesmo, convidado a se retirar do país. Ele foi convidado a se retirar do país em 74. E daí, assim, em torno do próprio texto ali da letra e do nome, Metrô Linha 743, existem histórias e histórias sobre isso, inclusive justamente em relação ao ano de 74. 74, né? 3. Mas aí as histórias, elas envolvem, eu acho que a mais conhecida é que um amigo do Raul, ele foi feita uma emboscada para esse amigo dele, ele foi levado num porão, assim, que chamava os porões da ditadura, ele foi levado para um porão e ele ficou 3 dias lá sofrendo caramba, né? E daí por isso 3, foi em 74 que isso aconteceu, 3 dos 3 dias que o cara ficou no subterrâneo, e metrô porque era no subsolo. E daí ele fala, olha, 2 homens fumando junto pode ser muito arriscado, né? E daí ao longo ele vai falando, e disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente, e os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa melhor parado, né? Ou seja, uma verdadeira ameaça a qualquer tipo de cérebro que ousasse a ser vivo, né, naquela época. Vocês têm uma parada que eu achei legal, que nem o Lucas citou ali, que a galera fala assim, dá a impressão que a gente tá conversando, trocando ideia ali e tal. Tem essa sensação realmente, além do mais, quem já parou para sentar e trocar ideia, pelo menos assim, ao vivo, né, com vocês. E uma coisa que eu acho, assim, que eu achei legal, vocês trazem uns temas que nem amor, teve um que era justiça, alguma coisa assim também, acho que foi o último que eu vi. Teve o primeiro, eu não lembro qual era o tema do primeiro. Enfim. O primeiro era o fracasso. Sim, eu sou um fracassado, tarará, essas coisas assim. Muito legal. Aí, uma coisa que eu queria saber, assim, por exemplo, vocês jogam esses temas, né, para trocar ideia, que nem vocês falaram, tipo, é uma conversa que a gente tem, que a gente já tinha, então a gente só trouxe isso pro podcast. Mas vocês pesquisam sobre esses temas antes, vocês decidem na hora, a gente vai falar sobre isso hoje, e sai o que vocês têm de vivência até então, como que é assim? Ou tem uma pauta que vocês preparam para os temas e coisas assim? Porque ouvindo o podcast, a gente dá para perceber que não é só, tipo assim, vou falar a minha opinião. Tem umas coisas que vocês trazem que são, assim, tipo assim, são questões que são bacanas, assim, tipo, que dá a impressão de que vocês procuraram saber sobre aquilo, vamos dizer assim, para falar sobre aquilo, né? Para conversar sobre isso. Não é só o achismo ou tirar informação da bunda, sei lá. Tipo o que acontece muito hoje, principalmente com o nosso governo, né? Qual que é a pira do negócio aí? Posso... O Lucas fala? Eu falo? Uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, é um conteúdo que nós produzimos, mas as pessoas não sabem o quanto produzir esse conteúdo faz bem pra gente. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de distanciamento social e tudo mais. Assim,
Eu sinto pelo... Assim, eu vou falar pelo Lucas também, ele vai poder me confirmar isso. Mas a gente vai tendo uns insights, umas catarses no meio da conversa, porque assim, não sei se aparenta isso, mas a gente não combina um tema e a gente não faz uma estrutura, um roteiro. A gente, por exemplo, a gente sai um dia e vamos conversar, fazer um rolê, alguma coisa assim. De repente, no meio, assim, cara, putz, eu acho que isso daria um tema legal pro podcast. A única coisa que a gente faz é anotar no celular, no bloco de notas e só, morre aí. Então, depois, o que vai acontecer? A gente, daí, num belo dia, vamos gravar 4 episódios hoje. Daí a gente, lógico, vai pela afinidade, né? Por exemplo, você tá num dia que você tá meio... uma vibe meio baixa, assim. Você não vai falar sobre felicidade, né? Uau! Né? Senão você vai ser um podcast totalmente depressivo. Mas morre ali, na seleção do tema. A partir dali, por mais que, assim, claro, em alguns assuntos eu saiba mais ou menos o posicionamento do Lucas, ele saiba o meu, mas a conversa, ela nasce do zero mesmo, assim. A gente se surpreende um com o outro, né, 100% das vezes até agora positivamente, a gente sempre complementa o outro, mas a gente nunca teve um roteiro, um esqueleto, uma coisa do tipo. É sempre escolher o tema, beleza, é isso, assim. E, claro, trazendo nossas vivências e tudo mais. Então, é o máximo que a gente faz pré-gravação, é escolher o tema e só. E o tema, né, Bruno? Oi. Não, não, pode falar, Lucas. Só finalizando, e o tema com, assim, vamos supor, hoje é dia de gravação. Então a gente chega no lugar que a gente grava, aí o Bruno pega o celular e pergunta, qual que é o tema de hoje? É felicidade? Vamos, aperta o play e grava. Entende? E ali a gente decide na hora o tema do dia também. Não fica, olha, na próxima gravação vai ser tal tema, não. O tema é decidido assim, eu acho que 1 minuto antes de apertar o play. Aperta o play e vai. Outra coisa que a gente fala é quem que começa, né? Quem que puxa e tal. É só. O resto é porque depende muito da vibe, porque como é uma coisa que, assim, é aquele lance, é uma coisa de arte. A gente não tá fazendo para ganhar dinheiro, não é um trabalho, então é uma coisa que tem que ser de inspiração, de coração. Então tem dias que você não tá afim de conversar certos temas. Você sabe que se você conversar aquele tema, vai ser uma máquina, você vai estar ali, tipo, a tua conversa vai ser, nossa, é mesmo. Aí o Lucas vai falar sozinho, ou vice-versa, né? Às vezes ele não tá afim de falar um tema e ele vai ficar, tipo, só acenando e um só falando. Então, nesse caso, sim, precisa ter um encontro entre eu e ele, de assim, putz, estamos na vibe de falar esse tema. E é legal que alguns temas, assim, sugam uma energia da gente, que, assim, a gente divide em temas light e em temas pesados. Então, a gente começou a gravar um tema que é muito pesado. Aí a gente fala, putz, cara, vamos colocar um tema leve no meio aí, porque senão não vai. E é uma coisa assim, é corpóreo, assim, a gente termina de gravar um podcast, a gente tá pingando, a gente tá assim, esgotado, parece que a gente carpiu um lote, assim. Tudo bem que a gente tá sedentário, né? Isso contribui um pouquinho. Mas... um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o tema que foi mais, assim... pesado, mais saia justa para vocês, que escolheu na hora e no meio do episódio você disse, putz, que merda, por que a gente foi escolher isso? Qual foi esse tema? Quer começar, Lucas? Cara, pra mim, não sei se as respostas vão ser iguais, mas pra mim, cara, eu acho que o mais que deu essa sensação que o Goya falou mesmo, que tava lá no meio, o que eu vou falar? Foi um que a gente esse que o Marcelo falou, a diferença, o título desse episódio é a diferença entre justiça e vingança. Cara, porque justiça, e aí eu tento definir, assim, justiça a partir de um ponto de vista mais filosófico, e de repente eu entro lá na escola, assim, dos pitagóricos, que é uma escola de filosofia antiga dos gregos, e eu tava falando, cara, justiça, ela é um número 9, e eu falei, cara, o que eu tô falando? Onde é que eu vim parar? Que é isso e tal, porque por conta do próprio tema justiça é extremamente delicado de você delinear, e a vingança, ela até que ponto é clara a distinção entre a justiça e a vingança. Então, por ser muito tênue assim a divisão entre uma coisa e outra, né, eu me senti em algum momento enquanto o Bruno falava, cara, vamos
Vamos pensar uma coisa aqui para conseguir fechar, né? A nossa ideia não é fazer uma conclusão no sentido de esgotar o tema, mas a conversa precisa ter um fim, né? Precisa ter um fechamento. E foi o momento que eu mais senti isso que o Goya falou, cara. Foi nesse episódio do Justiça e Vingança. E você, Bruno? O meu viés é assim, acho que não sei se deu para perceber, mas assim, o Lucas é o racional, eu sou o passional, né? Não sei se deu para perceber, mas assim, eu vou falar a verdade, eu uso o podcast como uma terapia, um psicólogo que eu não pago, tá? Porque alguém precisa ouvir as minhas loucuras, então os nossos ouvintes vão ouvir, entendeu? E a situação tá foda, não tenho condições de pagar uma terapia atualmente, então bora pro podcast, bora vomitar tudo lá. Brincadeiras à parte, um pouco, assim, cara, teve muitos episódios que eu acho que eu me expus demais, assim. Porque eu me empolgava e começava a falar. Aí depois que eu postava, assim, já tinha view. Eu falava, nossa. Aí alguém vinha comentar assim, nossa, aquele fato que você comentou, né? Então, eu lembro daquilo. Eu achei que só eu sabia disso, né? Aí você já entrou na minha próxima pergunta, que é o tema vergonha alheia. Né? Qual foi o episódio vergonha alheia? Então, tem um episódio que vai sair agora ainda, que é o episódio chamado A Religião ou o Mal. Assim, a gente pode colocar, pelo menos falando de mim, que eu acho que eu me exponho demais, daria para dividir o podcast em temporadas. Então, assim, nossa, essa temporada o Bruno tá assim, naquela temporada ele tá assado. Então, nesse episódio que falta a gente lançar, eu tô numa fase muito revolts, assim, porque é aquela coisa, né, terapêutica. Então, você vai colocando opiniões e fatos no podcast de coisas que você tá vivendo. Então, para mim, esse episódio que vai sair vai ser um season finale da minha parte, pelo menos, assim. E vai sair agora, porque eu acho que eu peguei algumas mágoas, alguns rancores, algumas coisas e joguei assim no podcast. Mas eu acho que esse seria o episódio. Viu, Bruno? E vocês têm limite? Tipo, existe algum assunto que é tabu ou não? Não, né? Acho que não. Não. Assim, tem mas assunto... quando você... Pode falar, Lucas. Mas quando você fala em limite, Goya, no nosso primeiro episódio, aconteceu uma coisa, eu acho que se aproxima disso que você falou de limite, que é o fracasso. E tem um momento desse episódio que eu falo assim, cara, né, é meio que a ideia que eu estava tentando bater ali naquele momento era assim, cara, você não pode ter grana e bens materiais como sinônimo exato de sucesso, porque eu falei, cara, tem muita gente que é podre de rico e se mata, entendeu? O cara chora no banho e ninguém vê, e o cara se mata e pá. E da hora que deu off, o Bruno falou, cara, vamos fazer um disclaimer. Eu falei, ué, pra quê? Ele falou, não, cara, aquela parte que você fala que o cara é rico e se mata e tal, vamos... E daí a gente gravou um disclaimerzinho pra colocar no final, do tipo, olha, não, mas se você tem algum problema e tal, né, procure ajuda, sabe, essa coisa assim, porque talvez tenha sido pancada demais. Mas limite no sentido de sobre isso nós não falamos, até agora, pelo menos, nunca aconteceu. E se vocês fossem falar sobre religião hoje, por exemplo, e pintasse aí, sei lá, vamos falar do cristianismo. Aí eu jogo a pergunta para vocês, você já fumou maconha em folha de Bíblia? Qual a sua opinião sobre Jesus? Você acha que ele apanhou pouco? Responderíamos, né, Lucas? Sim. Com certeza. Nunca fumei maconha em folha de Bíblia. E eu acho que na visão de muitos cristãos, Jesus apanhou pouco. Se ele voltasse hoje, ia ser um comunista, esquerdista, vagabundo, que fica aí com esse povinho, e eu crucificar de novo, iam bater de novo, ia falar... Ia ser bem isso mesmo. Ele era meio hippie, né? Um cara que estava lá com um bando de desocupado e dizia, olha, e os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, né? Os pássaros não trabalham e Deus provê, né? Então ele era bem socialista, né? Se você parar para pensar. Exatamente. E andava com ladrão, com prostituta, só uma galera da hora. Gostava de dividir as comidas, né?
Gostava muito, tomava um vinho, inclusive. Né? Comia os pãozinhos com peixe dele lá e já era. Esse lance de limite, assim, a gente, ano passado foi um ano de teste, né, no nosso podcast, praticamente, né, Goia? Porque a gente fez vários temas, a gente foi para tudo quanto é lado, até que esse ano a gente meio que decidiu falar, vamos para esse lado mais música, que a gente gosta bastante, assim, e tal, mas a gente gosta muito de cultura pop, né, de cinema, e tem a ver com arte, né? Ano passado, e daí esse ano a gente esquematizou assim, mas ano passado a gente gravou uns temas assim, logo quando começou a pandemia, tipo, isolamento social, e qual que é, daí a esposa do Anderson é psicóloga, a gente convidou ela para estar conversando com a gente e tal. A Pri e o Geu também participaram de também para falar sobre como que estava sendo o trabalho de teatro, no caso, nesse período, né? E a gente falou com uma galera, até pessoal de produção cultural. E eu lembro que teve você falou de vergonha alheia, teve que eu acho que eu acabei me expondo um pouco mais, que foi o episódio sobre suicídio, cara, de Setembro Amarelo, que a gente gravou um especial em setembro para falar sobre suicídio. E a minha família tem um monte de casos de suicídio, cara, a família do meu pai, pra caralho, assim. E eu já tive problemas, assim, não tipo assim, de fazer alguma coisa comigo, mas eu já fiz terapia um tempo e tal. E é um assunto que eu acho muito importante estar falando, sabe? Então, assim, eu acho que nesse episódio eu falei algumas coisas que as pessoas podem olhar e falar, nossa, cara, os Ars, que tal, assim, né, nesse sentido. Mas agora que o Goiás falou, me veio à cabeça, assim. Mas isso que o Bruno falou, eu tenho muito do podcast que a gente tem, como que eu posso dizer assim, nesse lance meio terapêutico. Porque, assim, a gente começou a fazer... Porque o Goya foi meu aluno de guitarra. A gente começou a trocar ideia e começamos a ficar mais amigos. A esposa dele é amiga da minha esposa e, enfim, somos amigos. E quando começou a gente trocar ideia sobre vários assuntos assim, né? A gente, vamos gravar isso aqui, cara. Vamos fazer um podcast disso. E começou, a gente se reunia para gravar junto, né? E começou a ser uma parada legal. Toda semana vamos falar sobre isso. Tal. Entrou a pandemia, cara, aí a gente não podia sair de casa. Então, podcast foi um negócio que, da mesma forma que acho que para você, Bruno, para mim, pelo menos, provavelmente para o Goya foi isso também, que é o lance... Tem o Ryan, que não está participando ultimamente, mas fez parte também no começo. Foi uma parada pra gente estar trocando ideia, sabe? Tá conversando, tá colocando... E o que eu acho mais legal, cara, é que a gente gosta de trocar ideia com mais gente, convidar pessoas para falar sobre coisas. E, cara, como a gente tem encontrado pessoas que são legais de conversar, cara. A gente conversou com um cara de São Paulo, que ele escreveu um livro sobre... Cara, é um livro cyberpunk, sobre uma parada meio... É uma mistura de conto da Aya com Criacionismo cíclico, né? Exatamente. Criacionismo cíclico. Ele mandou pra gente o livro. Puta, sensacional, cara. O cara é muito gente boa, mano. Porra. Então, assim, é uma parada que rola de um jeito tão massa, cara. Então, e a gente faz também simplesmente porque a gente gosta. A gente não trabalha com isso, né? A gente não ganha dinheiro com isso, né? Quem sabe lá na frente a gente possa ganhar, não sei. O mundo tá mudando tanto, né? Mas eu concordo com isso que você falou, cara, tipo, desse lado. E eu acho que no nosso podcast eu faço esse papel que você faz aí, Bruno. O Goya é bem mais racional, mais pensa para fazer as perguntas, pensa uns roteiros lá. Ele até tentou fazer uns roteiros, mas eu não aceitei muito, assim. Ele uns briefings, uns negócios assim. Mas o que eu acho que é importante também, né? Mas eu acho que eu faço esse papel aí de ser o... foda-se, vamos falar sobre isso aí. Já era, né? A pessoa que se expõe, né? Exatamente, assim. Fala aí, Goya. E ele tem fama de sempre estar falando, né? Mas eu falo pra caralho. Eu fico falando pra galera, o Goya vai encher-se de perguntas. Daí eu não paro de falar. Então, daí as pessoas descobrem a verdade sobre o programa, né? O dedo acusador é o dele, mas quem desce o machado é ele, não sou eu, né? Mas justamente isso, veja, eu acho que, na realidade,
à medida que você vai produzindo, você vai gravando, eu acho que a gente vai achando um caminho, né? Você vai trilhando um caminho sobre o que você gostaria de apresentar. Como o Lucas falou ali no começo, tem muita gente falando sobre as mesmas coisas, tudo com o mesmo perfil, e na realidade a gente até aqui fez a brincadeira aí com o cristianismo, né? Apesar do pessoal dizer, não pode brincar. Na realidade eu acho que o primeiro passo para uma vida leve é você tirar sarro de você mesmo e perceber que nada pode ser sagrado. Porque a partir do momento que você começa a sacralizar demais as coisas, você começa a criar problema, né? Porque aí tudo vai virando tabu aos pouquinhos. Eu tinha um amigo que dizia que o preconceito se estabelece à medida que você define que aquilo é um preconceito, que até então ninguém pensava sobre isso. Aí você diz, não fale com isso, que isso vira um preconceito. E daí hoje, por exemplo, essa coisa do politicamente correto mesmo, até que ponto é politicamente correto, até que ponto é autocensura, até que ponto é comodismo, né? Porque o tema espinhoso obriga você a pensar, né? Se, por exemplo, a gente fez a brincadeira com a folha de Bíblia, né? De fumar maconha na folha de Bíblia, mas podia ser qualquer outro livro. Agora, se isso afetou você, por que isso te afetou? Foi a maconha ou foi a Bíblia? Né? O que pegou em você? E quando a gente se ofende muito com uma coisa, ou aquele pessoal, né, tem que ir atrás deles e tal, isso diz muito mais sobre você do que sobre quem falou. Né? E acho que o podcast ele é um exercício de autocrítica muito grande. Como que vocês enxergam isso? Tem um episódio que a gente basicamente trata sobre isso, né? Como se fosse a gente meio que expondo a roupagem do nosso podcast, que a gente fala sobre os xiitas dos gostos, né? Então, assim, gente, eu faço crossfit, cara, eu tenho que falar sobre crossfit todos os dias, em todas as rodas, em todos os rolês. Eu tenho que abarcar o máximo de gente possível para fazer comigo, porque, cara, eu sou muito fit, eu sou muito, cara... Você não acredita, eu comi uma salada de frango com alface hoje, maravilhosa. E aí fala só sobre isso. E aí, claro, religiosidade também, igual você falou, né? Incomoda por quê? Porque a maconha vai ficar com gosto ruim ou por causa da Bíblia, né? Então, brincadeiras à parte, mas é uma verdade. E a gente fala muito sobre isso nesse episódio, né? E a gente deixa bem claro que a gente, justamente por tentar, pelo menos, né? A gente às vezes não sabe se inconscientemente faz isso, mas tentar mostrar que não temos tabus e rir dos próprios tabus que talvez a gente cria mesmo, né? Eu até falo... Acho que o Lucas caiu? Não. Eu até falo às vezes assim que... Ele tá meditando. Ele tá pensando que o ser humano é um ser bio-sócio-político cultural. E a gente até no próprio podcast no próprio podcast lá no episódio eu falo, né, que eu me zoo mesmo, eu falo um pouco das minhas crenças e tal, e que às vezes a mão coça mesmo de vontade de você falar que você é isso, que você é aquilo, mas não temos não, assim, eu falo pra vocês, não é propaganda, mas já sendo. O próximo episódio, se a religião é um mal, vai ser uma quebra de paradigma de estilo. Acho que vai ser uma pegada Season 2, assim. Ser uma coisa... Eu acho... Você perguntou de vergonha alheia, de se expor, eu acho que esse foi o máximo que eu cheguei até agora, assim. Aproveitando isso aí, Bruno, que você está falando, por exemplo, de tabus e coisas assim, de temas do episódio, vocês se preocupam, às vezes, tipo, por estar, não no lance de exposição, mas por estar, talvez, por falar sobre algum tema no sentido de, puxa, acho que eu não vou falar sobre isso porque pode pegar mal, sei lá, sabe, com esse lance, tem a ver com a exposição, mas com esse lance assim, por exemplo, vou falar sobre política. Eu sou contra o governo que está agora, por exemplo. E eu falo abertamente. Você tem, por exemplo, não vou falar isso porque pode pegar mal, pode alguma coisa assim. Ou até mesmo religião. Até eu e o Goya gravamos um episódio com um músico lá de São Paulo que foi sobre música e ocultismo, né, Goya? E o Goya, ele trabalha com isso e eu sempre fico enchendo o saco dele, né? Mas ele sabe que
que é brincadeira e tal, né? Que falar assim, cara, eu não acredito nesse tarô teu aí, essas coisas tudo, mas eu acho legal pra caralho. Daí ele falou, ele até brinca, né? Pô, vou transformar você em um sapo, alguma coisa assim. Né? Mas nessa vibe. Mas assim, para algumas pessoas pode ser que tipo, você falar sobre alguma coisa ou você expor a tua opinião acaba gerando aquele lance que a gente estava falando no começo de, poxa, a obra e o artista, né? O cara pensa de um jeito, sabe? Vocês têm algum receio quanto a isso em alguns temas ou não? Assim, foda-se, eu falo minha opinião mesmo e, sabe, como que é para vocês? Mas é isso, a gente, por exemplo, se a pessoa ouvir atentamente os episódios, vai perceber o nosso posicionamento político ali. Pelas coisas que a gente fala, entende? Pelas coisas que a gente diz que são absurdas, pelas coisas que a gente diz que não concorda. Mas a gente nunca chegou a dizer, olha, eu sou contra este governo. Desta forma nunca foi dito, mas assim, dentre os debates, as reflexões que a gente provoca, as críticas que a gente faz, isso fica bem perceptível. Então, acho que assim, o nosso cuidado em relação a essa questão... O Goya também falou do politicamente correto, né? Que é uma coisa extremamente complicada, porque o politicamente correto sempre está politicamente posicionado, né? Então, ele é um conceito que varia. Então, o nosso cuidado para tentar, de certa forma, lidar com esse tipo de situação ou esse tipo de embate é assim, não é nos privarmos de falar sobre um assunto, mas é como falar, entende? Eu acho que é isso, né, Bruno? Porque também faz parte também do nosso objetivo, porque assim, querendo ou não, você pode perguntar, mas né, olha a situação que a gente vive hoje, por que não, às vezes fazer vários episódios, metendo pau abertamente, xingando e tal, não sei o quê. Tipo, gente, todo mundo sabe, o Bolsonaro é um lixo, o governo é um lixo, o país tá à mercê de nada, assim, cara, assim, é fato. Mas uma das propostas que a gente tem, e aí assim, claro, a gente tá aberto a críticas e tudo mais, mas é que a gente quer tentar furar algumas bolhas, sabe? Sabe o seu Zé que tá em cima do muro por ignorância? Que assim, que ele não é um cara vil, ele é um cara que ele não teve a mesma instrução que a gente. Talvez o seu Zé, ele vai ouvir o podcast e vai falar, caramba, eu nunca parei pra pensar nesse fato. E às vezes a gente vier com uma abordagem, mesmo que política, às vezes super agressiva, metralhando, talvez a gente não vai conseguir promover algum tipo de reflexão nessa pessoa. Claro, sem ao mesmo tempo privar a gente de se abrir, como a gente sempre faz. Mas assim, a gente sabe o extremismo que a gente vive hoje. Então, às vezes, por causa de uma palavrinha, a pessoa já para o podcast e nunca mais te ouve. Né? Então, é mais nesse cuidado, não o medo de ser cancelado, nem nada do tipo. É mais para tentar furar algumas bolhas, né, que existem por aí. Sobre temas específicos, eu particularmente, a gente também não tem medo de falar, mas eu sei que tem coisas que eu penso, cara, que é triste falar isso, assim, são coisas óbvias, mas que eu acho que a sociedade como um todo, como um conjunto, ainda não está lá para aceitar essas coisas, né? Ou talvez por conta do nosso cenário político, estão ressurgindo alguns comportamentos de barbárie coletiva muito absurdos, seja de qualquer espectro político. Né? Então, eu vou dar um posicionamento que eu teria muito cuidado para falar num podcast. Tá? Por exemplo, vocês podem perceber que na internet, uma pessoa ela é acusada de um crime. Pronto, o tribunal do Twitter já cancelou essa pessoa e a pessoa tem a vida destruída. Mas se daqui um ano a Polícia Civil descobre que a pessoa não fez nada? Já era. Entende? Aí assim, todos os dias, toda semana aparece uma celebridade, uma subcelebridade, alguém famoso que acaba sendo pego de alguma forma. E assim, a minha opinião é, cara, primeiro que eu não vou julgar ninguém. Mesmo depois de... Cara, enfim. Mas assim, cara, a pessoa foi acusada de uma coisa. E assim, muitos temas espinhosos que a gente já trabalhou,
eu poderia citar essas pessoas, poderia citar casos práticos, mas eu penso antes, eu falo, por exemplo, assim, se eu falar, nossa, vou tratar um tema super espinhoso aqui. Se uma pessoa que foi meramente acusada, por exemplo, de um homicídio, de pedofilia, se eu falar assim, gente, tipo, cara, espera sair o julgamento, espera sair o processo, talvez o cara tá levando a culpa de uma outra pessoa e etc e tal. Nossa, o Bruno é a favor de assassinato. Nossa, mas ele é a favor da pedofilia, blá, 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 blá. Então, assim, a gente sabe que o deepfake hoje é muito, assim, avançado, seja com tratamento de áudio, de vídeo. Então, para evitar certos embates que eu sei que não vão agregar nada pro podcast, eu, pelo menos, eu prefiro não falar esses exemplos, assim, porque não vou ter literalmente nada a ganhar, né? A gente na discussão, assim. Você sabe que tem um conto judaico que um cara chegou para o rabino e ele percebeu que ele tinha falado mal de uma outra pessoa e que isso criou muitos problemas para essa pessoa e ele estava profundamente arrependido. Aí ele foi falar com o rabino e disse: Rabino, como é que eu me livro desse sentimento ruim, dessa culpa que eu estou carregando de ter estragado a vida de alguém por uma coisa que eu falei, né? E aí o rabino pegou e disse assim: faz o seguinte, você pega um travesseiro de penas e daí você vai na frente de cada casa na sua rua e coloca uma pena. Amanhã você vai lá, junta essas penas e traz para mim que eu resolvo o teu assunto. Daí o sujeito fez isso. No dia seguinte ele não encontrou mais nenhuma pena. E daí ele chegou para o rabino e falou: pô, mas você falou para eu botar a pena na frente das casas e tal, e hoje quando eu passei lá não achei mais nenhuma, porque o vento carregou, o pessoal varreu. Ele falou: pois é, a verdade lançada é a mesma coisa, você não recupera nunca mais. Então, ao invés, cada vez que você fala, né, que você emite uma sentença, você está colocando uma pena no mundo que você jamais vai recuperar. Então, simplesmente não faça isso. É assim mesmo, na realidade. É uma ótima ilustração, né? Na responsabilidade do que se fala, né? Igual a gente falando, tem alguns temas, a gente não tem nenhuma, até hoje não teve restrição com temas, mas eu particularmente tenho mais o cuidado de como falar, né? Mas ao mesmo tempo isso não significa que falamos sobre qualquer coisa do jeito que vier na cabeça, né? Existe essa responsabilidade justamente pelo que está sendo dito. Exatamente por isso que a gente teve o cuidado de fazer o disclaimer do primeiro episódio, né? Justamente pelo cuidado e por ter responsabilidade pelo que se está falando, porque você tem o controle daquilo que você está emitindo, mas você não tem o controle do que está sendo recebido, né? O que você pode fazer? O que você pode fazer é se esforçar ao máximo para que a mensagem seja emitida da forma mais clara possível. É o que te cabe. Mas será que as pessoas vão entender? Cara, isso aí é com as pessoas. A tua preocupação tem que ser em dizer, se expressar, falar, explicar da forma mais clara que você conseguir. Isso não é garantia de que a pessoa vai entender exatamente o que você falou, mas isso é um requisito para que a pessoa entenda, né? E muitas vezes, assim, pode acontecer de repente a gente estar falando uma coisa, refletindo em cima de alguma coisa, ou criticando alguma coisa, que para nós é algo assim, não é uma crítica profunda, não é uma crítica assim pesada, né? É mais uma reflexão, mas que talvez para alguém seja um tabu. De repente a gente esteja esbarrando em tabus, às vezes dependendo do que a gente está falando, dependendo do comentário. Citando mais uma vez o já tão falado episódio sobre religião, esse episódio, assim, ele é cheio de críticas, né? Principalmente ao cristianismo. Ao cristianismo não, mais aos cristãos do que ao cristianismo. Eu acho que
em relação à religião mesmo, tem um momento que eu falo, né? Qual que é a diferença entre a religião e o mito? Mito é como você chama a religião dos outros, e uma religião é um mito mal compreendido. Né? Lembrando que Roland Barthes, né, ele define que todo mito é uma mentira, porque em grego a palavra mito é o mesmo radical, né, de mito e mentira. Né? Mitômano é quem tem mania de mentir. Né? Então, para ele, todo mito é uma fala e pode ser uma mentira também. Né? E aproveitando, antes que você fale, né? Hermes, que todo mundo gosta tanto, né? O fundador da hermenêutica, né? O patrono das coisas ocultas, ele também é o patrono dos ladrões e dos mentirosos. Né? Então, tem que ter um certo cuidado aí quando a gente trabalha o mito, porque ele pode também levar para esse lado, né? O mito pode confundir ao invés de explicar. Eu tenho uma visão assim bastante distinta acerca do mito, sabe? Eu acho que mito de verdade jamais poderia ser comparado com mentira. Baseado nas leituras que eu tenho, Joseph Campbell, principalmente baseado na psicologia analítica do Jung, psicologia existencial do Rollo May. Quem diz que a mitologia é uma mentira, segundo essa linha de pensamento, não faz a menor ideia do que seja um mito. Ou porque interpreta de uma forma errada. Entende? Por exemplo, você diz fala Hermes ou qualquer outro deus do panteão grego, Zeus, Dionísio, Apolo. Às vezes as pessoas acham que são figuras e que os gregos acreditavam que aquilo lá existia um deus chamado Apolo, que tinha um corpo e tinha aquela forma. Não, os gregos eles tinham bem claro que os deuses dele eram uma expressão de forças da natureza, né? Talvez alguém dos gregos certamente acreditavam num Apolo físico real, mas principalmente na mente daqueles que tenham cuidado de elaborar isso, Homero, Hesíodo, isso é muito mais uma mensagem metafórica simbólica. Se você olhar o mito e tentar tirar dele alguma coisa lendo ele de forma literal, cai nesse problema da mentira. Se você ler qualquer mito de forma literal, você vai cair nesse problema, inclusive a mitologia cristã. Se você ler o livro de mitologia cristã, que é a Bíblia, ou o livro de mitologia judaica, que é o Velho Testamento, a Torá, você vai ter um problema. Você vai ter um problema porque, por exemplo, onde é que estão os dinossauros na Bíblia, onde é que tem não sei o quê, e que tamanho que era a Arca de Noé para caber aquela bicharada toda. Você vai ter uma série de problemas e você vai acabar sendo forçado a admitir, mito é mentira. Mas, se você passa a olhar para o mito como um símbolo, ou seja, o símbolo ele não é uma coisa opaca, que você olha para o símbolo e tua visão se detém nele. O símbolo é como se fosse uma espécie de cristal que você olha através de. Você olha através dele, você olha por meio dele, né? Então, toda a narrativa, por exemplo, do Velho Testamento, ele adquire um outro sentido, e esse sentido expressa nada mais que a própria interioridade psíquica do ser humano dentro do seu aspecto coletivo. E isso não tem nada de mentira. Né? Então, eu acho que o problema do mito é quando você lê ele de uma forma literal. E é exatamente isso que eu digo nesse episódio. Eu digo, qual que é a diferença entre mito e religião? Mito é como você chama a religião dos outros, porque você acha que mito é mentira, e religião, na verdade, nenhuma religião passa de mito mal compreendido. Mito levado de forma literal. Né? E assim, é daí para baixo, sabe? As críticas que a gente faz. A gente vai criticando e no cuidado... E é legal que você citou aí o Campbell, né? Ele tem o poder do mito, tem As Máscaras de Deus, que é muito bom. Sim. Né? Vale a pena, inclusive, tem um... Deixa eu ver se está aqui. Tá. Deixa eu pegar. Um muito legal, que você está citando, deixa eu já pegar dois, né? Na falta de um, vamos falar dois, né? Que aí fica pro ouvinte a dica aí, né? Você já citou um, vamos citar, né? Aqui o Fraser, né? A Rama Dourada, ele fez esse livro para explicar o mito de Apolo e Diana, né? E esse livro ele tem a bagatela de 900 páginas
e ele chegou a ter 13 volumes, só para explicar um mito, né? Só que aí o livro era muito denso e eles voltaram a publicar num volume só. E esse cara é o cara que dá toda a base para Jung e para Freud. Se você ler lá aqueles livros completos do Freud, pode ir na bibliografia que você vai ver o Fraser lá. É uma referência muito legal que fica pro ouvinte, né? Não sei se você já conhece esse livro, mas vale a pena. E o outro, são 3 volumes, que é esse do Junito Brandão, né? De mitologia grega. Você conhece esse material ou não? Não. Né? O Junito, ele que dava aula para o pessoal do grupo de estudos junguianos, né? Ele é muito legal, porque o Junito, ele vai trabalhar justamente com a contextualização do mito. Ele começa já no primeiro volume, ele já diz assim, ó, quando você pensa em entender mito, você tem que entender como um grego entendia o mito. Não adianta você vir hoje numa leitura moderna, Teseu, Hércules era isso, Hércules era aquilo, que você vai bater fora. Você tem que entender o contexto que o grego estava pensando, o Hermes, o contexto que ele estava falando do Hércules, do Teseu, o porquê do labirinto, né? Então ele é muito legal. E já que a gente tocou nisso, né, você pontuou bem ali, vale ficar para as pessoas, inclusive bota de repente, dá para pôr um link lá no de vocês para essa entrevista, que acha a perspectiva para o pessoal que vai ouvir tanto o nosso episódio aqui junto com vocês, quanto o de vocês pontuando a questão da religião, que o que realmente é importante é você estudar, é você tentar entender a tua religiosidade, seja ela qual for. A questão não é ser contra o cristianismo, ser a favor, ser contra o judaísmo, ser a favor. Até porque a maior parte das pessoas que abandonam uma religião por outra, eu me tornei cético, na realidade, quem tem um problema é a pessoa, porque é o filtro dela da religião, não é a religião. A religião é um ser inanimado, né? Ela é uma instituição. Quem é animado é o fiel, né? E é ele que tem problema. Então, as interpretações, acho que o próprio Barthes, quando ele fala essa questão do mito, que ele é semiólogo, o Roland Barthes, ele fala justamente isso, que a questão do mito como mentira, que ele cita, é justamente a roupa que você vai dar para o mito, né? Que nem temos pessoas que se autodenominam o mito, né? E no entanto, fazem justamente já essa posição do mito mentira, né? Tipo, então, espalhando fake news, né? E se intitulando, né? E criando novas histórias, por exemplo, dizendo que ditadura nunca existiu, que o período era bom, né? Então, ele é o exemplo perfeito do mito utilizado como mentira, porque, de novo, também o mito ele é inanimado, né? Ele é um entendimento que as pessoas tiveram do mundo, e aí a pessoa vai usar aquilo da forma errada, né? Ela vai... A que fim o mito serve? Né? E é isso que é legal, eu acho que faz valer os podcasts, que é você botar o cara para pensar, porra, né? O pessoal lá estava falando, desconstruindo toda a questão da Bíblia, do Velho Testamento, não sei o quê. Tá, cara, não concorde comigo, vai atrás, estude. Você quer bater de frente, em vez de você criticar e dizer, olha, vocês são um bando de palhaços que falou da minha religião, estude sua religião, vá fundo, vá entender a diferença entre ser cristão e ser cristista, né? Entre viver o cristianismo e viver uma falsidade que você mesmo se beneficia muitas vezes, e assim por diante. Acho que a discussão começa aí, né? Como é que vocês pensam isso? Esse episódio que vai sair agora, o tema do episódio é: a religião é um mal? Né? Então,
e já chega na voadora já com uma provocação nesse nível, porque assim, querendo ou não, no país que a gente vive, é sério, se a gente questionar que a religião pode ser um mal, uma galera já fica chocada, já fica assim, nossa, o quê? Um mal? Como assim? Então a gente já chegou assim no tema, né? E interessante que tem até uma parte do episódio que eu senti que a gente estava descendo muito o pau, não a religião, né? Mas o que as pessoas fazem, igual, né, o Goya falou, a religião tá ali, mas o que as pessoas fazem com ela, né? Que a gente trocou uma energia do tipo, cara, vamos citar exemplos de usos positivos das religiosidades também, né? Porque a gente estava ali meio que só massacrando, só mostrando ali uma visão mais pessimista. Mas eu concordo contigo, sim. Acho que essa questão acho que não só da religião, mas como o ser humano mitifica qualquer coisa, é algo que a gente precisa discutir ainda mais nos dias de hoje. Eu sempre falo que a gente se sente tão civilizado, tão, ai meu Deus, modernão, mas a gente não deixou de se ajoelhar para um totem, sabe? É incrível como a gente, como sociedade, é carente. Assim, cara, nossa, eu não posso ouvir uma banda sem endeusar, zero defeitos. Eu não posso ver um autor de um livro e, nossa, um deus, um político, sabe? As pessoas, parece tão simples, né? Mas a gente, como sociedade, a gente não consegue, parece, tem que sempre... Aí é dois trabalhos, né? Você endeusa a pessoa, daí ela é humana, ela vai errar, todo mundo é cagado, e de alguma forma ou de outra, e a pessoa vai cair. Então é dois serviços, né? É colocar lá em cima, aí tem que tirar a pessoa e ficar magoadinho, porque, nossa, a pessoa fez isso. Então, eu vejo que boa parte da lama política que a gente vive hoje é por conta disso. A gente endeusar e esquecer que são seres humanos como a gente e cobrar como tal, né? Então, é uma coisa que a gente tenta trazer também na discussão. E isso que você falou é essencial, Bruno, porque você começa a perceber que, na realidade, já tem um erro. A partir do momento que você endeusa um político, já está errado, porque, por definição, a gente sabe que nenhum político vale o sal que come. Né? Então, você endeusar um lado ou outro, né? Ele é livre de imperfeições, ele é honesto, né? Então, você já está errado. Você já começa no bonde errado, porque o político ele vai ser bom se ele servir a que veio, né? Ele tem um papel a manter, um papel social a manter. E se ele não faz o básico, não interessa a bandeira, se é esquerda, se é direita, se é de centro, se é acima ou abaixo, tem que sofrer uma pressão para que ele cumpra o papel dele. Ele está ali para isso. Ele representa uma quantidade de pessoas que acreditou nele e ele tem que cumprir um papel. Ele tem que fazer isso acontecer. Agora, a partir do momento que nem você falou que o cara endeusa um político, porque fulano, ele é honesto. Cara, já não cabe na mesma frase. E isso desde que o mundo é mundo, não é de hoje. Não é porque o Brasil é... Isso é no planeta, é um problema no planeta. A diferença é a população, o que ela cobra ou deixa de cobrar. Né? O nosso erro, a nossa autocrítica deveria nos fazer olhar para essas pessoas e dizer, cara, mude a tua conversa, né? Mude o rumo que você está levando o país, o seu estado, o seu município, né? Porque na realidade não está legal. Então, acho que esse é o melhor papel, né? Agora, quando você endeusa, que nem você falou, banda, seja o que for, né? A fé é o item mais essencial do ser humano. Né? Porque quando você diz também, eu só acredito na ciência, imposto de renda e na conta de luz, você só trocou um Deus por outro, você não deixou de acreditar em alguma coisa. Item essencial. Pela religião a gente para de transar, pela religião a gente para de comer e pela religião a gente mata o outro. Né? Então nós eliminamos aquilo que são as três principais características da humanidade: preservar a espécie,
né, a continuidade do ser humano e a preservação da vida em si. Né? Porque para todas as religiões do planeta, matar é um crime, tirar a vida é um crime. Né? Então, e no entanto, a gente, em nome da religião, faz o oposto: tira vidas, para de comer, para de transar, para de se reproduzir, né? Agride o outro. É verdade. Pô, acho que pra gente, acho que talvez ir encaminhando para um final, para não ficar muito extenso, duas coisas que acho que eu queria deixar aí como provocação para quem for ouvir o nosso podcast aqui com vocês depois, e esse tema bem polêmico de religião de vocês aí, que vai ser bem legal. Talvez o de vocês saia antes do nosso ainda, não sei. Mas tipo, as pessoas que elegeram um mito que está levando a gente para a beira do abismo sem volta, né? Uma das coisas. E a outra coisa, eu acho que a religião, o cristianismo, né? O catolicismo, vamos colocar assim, eu acho que já começou errado, cara. Porque, na minha opinião, tipo, ele começa por um movimento de tentar acabar com as religiões pagãs. Se apropriaram de várias outras datas, se apropriaram de várias coisas. Foi um movimento político muito forte. Então, não sei se não estou falando que é errado, que nem nada, mas eu acho que já começou como um movimento político muito forte. Então, eu acho que o controle, isso tudo, infelizmente, não tem muito a ver com a espiritualidade, talvez que Jesus, vamos dizer assim, queria passar muitas vezes, assim, que pode ter sido a mensagem, vamos dizer assim. Tanto que, tipo, você vê hoje o que acontece, tipo, as pessoas, a grande parte do mundo, né, é um projeto político que deu tão certo, projeto político social que deu tão certo, que quantos anos existe essa religião, né, até hoje, né, sendo que tipo, foi criada, né, isso. Eu não sei se as outras religiões foram criadas, eu não estudo isso, eu não sei. Mas eu tenho essa visão de que já começou como um projeto político-social que deu certo, está dando certo, que talvez, sei lá na frente, daqui 1000 anos, pessoas, seres que vão olhar para trás, vão achar um bonequinho do Mickey e falar, nossa, olha assim, isso aqui deve ser um deus para eles, né? Não sei. Né? Ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Né? Mas eu queria agradecer vocês, o convite aí, Bruno, Lucas. O papo é sempre legal. Se eu não fizer esse corte, a gente vai ficar conversando até amanhã. A gente já aceita que você é o censor. Né? Eu sou o cara que chega ali, ó. A gente estava falando em mitologia. O Marcelo é o Procrustes. Existe na mitologia grega a figura do Procrustes. Procrustes era o cara que ele convidava as pessoas para se deitar na cama dele, e as pessoas que não cabiam na cama dele, ele serrava os pés para poder caber, né? Então o Marcelo é o Procrustes. Ele serra. Não, brincadeira, Marcelo. Sabe, brincadeira. Não, mas pô, muito obrigado aí, galera. O papo é sempre bom. Fica um espaço para vocês aí divulgarem o conteúdo de vocês também. Se quiserem falar alguma coisa para fechar aí, Goya, Bruno, Lucas. Muito obrigado pelo convite, né? Um prazer imenso. Oi? Desculpa, acho que deu um delay. Vai na tua. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. É igual você falou, né? O assunto está tão bom que se a gente topasse o relógio aqui, ia virar a noite falando, né? Mas, vamos fazer disso uma parte 1, vamos fazer uma parte 2 no nosso pod também, né, Lucas? Que a gente também tem esse plano aí de a gente trazer outras pessoas para fazer um collab, fazer feat, e trazer, por exemplo, a gente pegar um tema, 2 temas e trazer vocês para discutir com a gente aquele tema cabeludo, aquele tema super espinhoso, né? Então, vamos se expor com a gente. Enfiar vocês numa fria. Então, a gente está com novos planos, né? A gente está querendo transformar agora em breve o podcast. A mesma versão, uma versão em vídeo para o YouTube,
Legal. E aí a versão crua aí sem cortes pro Spotify, né? Porque querendo ou não, é um teste, né? Uma tentativa, assim, porque querendo ou não, vai continuar sendo um podcast, mas vai ser gravando ali a gente na hora, né? Então, para tentar talvez abraçar outros públicos e tudo mais. Mas é um teste, é um experimento que a gente vai fazer agora. Para quem não conhece a gente é o Metrô 743 Podcast, estamos lá no YouTube, no Spotify também. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos para uma próxima. E é isso, tá? Muito obrigado. Eu também agradeço, Marcelo, agradeço o Goya pelo papo, pelas perguntas, pelas provocações. Eu acho que a gente conseguiu... Não me venham com essa. Tem que perguntar pro Goya, porque ele já respondeu isso pra mas assim, eu acho que aqui nesse bate-papo de hoje, eu acho que no final das contas a gente conseguiu, nós quatro, ressaltarmos a importância do ponto de interrogação, né? Às vezes a gente precisa substituir o ponto de exclamação pelo ponto de interrogação, e às vezes a gente faz isso através de uma pergunta educada, de um bate-papo bacana, mas às vezes a gente faz isso também através de uma provocação, né? Mas de qualquer forma, eu acho que esse nosso bate-papo de hoje foi um excelente hino à interrogação, à dúvida, né, ao questionamento. E eu acho que é justamente isso, esse tipo de atitude, levar a dúvida, pegar algum tabu, alguma coisa que se dê como estabelecida e perguntar, será? Por quê? Sim. Entende? Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir botar os cérebros aí para funcionar, né, cara? Então agradeço vocês pelo convite, pelo papo, pela oportunidade de falar, pelas perguntas que possibilitou a gente trocar uma ideia bacana. Obrigado pelo diálogo, porque diálogo é uma coisa em escassez. Você hoje em dia não tem diálogo, você hoje em dia tem monólogos cruzados um com o outro, né? E que isso não é um diálogo. Então, obrigado pela oportunidade de ter um diálogo com vocês. E é isso. Espero a próxima oportunidade de a gente se reunir para bater um papo de novo. Quem sabe no nosso canal. E é isso aí, gente. Obrigado e até. Para encerrar, eu quero fazer deixar uma perguntinha aí. Qual o tema polêmico que vocês convidariam a gente para discutir no podcast de vocês? Qual é a palavra do dicionário? Qual seria? Uma que não seria polêmica, que eu acho que eu teria muita vontade de levar vocês dois, seria música. Olha, legal. Porque é um assunto assim que vocês detonam, cara. Vocês vão mandar de braçada, né? Então é assim, ia ser basicamente a gente servindo de escada para vocês, né? Não, eu ia adorar e eu ia ser escada, porque assim, eu sou o único dos três que não sou músico nem nada. Então, a ligação com a música eu gosto. Então... Já é uma excelente ligação. Dá para falar de músicas que gostamos e você não sabia. É verdade. Então, o cara chega escutando assim, músicas cafonas que eu gosto e tenho vergonha de admitir que eu gosto, entendeu? Sim, é tipo isso aí. Aí o Goya vai revelar que ele adora o Bon Jovi. Aqui eu tenho um bloco de notas, essa aqui é uma lista de temas a serem discutidos ainda. Temas que seria interessante, pegando o gancho do que a gente falou hoje, por exemplo, conhece-te a ti mesmo? Isso daria uma discussão bem interessante. Dá para separar autor de obra? Eu acho que isso daria uma... Se você já fizer... Isso é difícil, cara, isso é difícil. Porque vocês já fizeram sobre isso? Sim, mas é difícil. Então, aí já seria até uma parte 2 contribuindo bastante aí com a nossa discussão. Mas assim, tem bastante coisa. Toda conversa, ela sempre leva a uma reflexão, toda boa conversa, né, como se falou, quando não é um monólogo de várias pessoas, né? E sem sombra de dúvida, acho que vale fazer várias colaborações aí, vários crossover aí de temas sobrepostos, tal, porque isso pode sempre agregar. Eu penso muito no ouvinte, né, em como ele se beneficia dessas trocas, né?
E sem sombra de dúvida, esse episódio ele vai fazer muita gente parar para pensar, porque foi um tema totalmente aleatório que foi sendo construído na conversa, né? Não, nada foi programado anteriormente. Então a gente só pode agradecer, né? Esperar sucesso aí do podcast de vocês, que fique cada vez mais conhecido, né? A gente quer conhecer, já que tem a linha 743, a gente quer conhecer as outras 742, né? Para saber qual é. E fica o convite para vocês voltarem sempre para conversar com a gente. Isso aí. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece.